Eu ficaria. Eu pensei, cara, eu ficaria. Gente, eu sou sincero, eu confesso. Eu amo, gente, penetração. Eu amo ser penetrada. Ai, para com isso, que tô sem graça. Aí, que eu sou lerda, gente, eu sou muito lerda. Fico perguntando se eu sou ativa ou passiva. Eu jogando em cima de mim, eu... Bicha, sai daqui. Tipo, pô, ai, Jesus, tô muito ser cancelada. Ela não queria ficar com o Carlos, né? Ela queria ficar comigo. Fala, trans. Sou a Lohane. Está começando o nosso primeiro quadro aqui do canal. Tá estreando, né? Hoje é domingo. Todos os domingos vai ter um quadro novo, gente, aqui no canal. Calma, deixa eu terminar de retocar aqui meu batom. Meu gloss avermelhado que o Carlos comprou de presente pra mim. Me borrou todinha passando, gente. Todinha. Ficar bonitinho no vídeo, né? Às vezes vocês gostam de me ver assim, vocês ficam me elogiando. Lau, como você tá linda, Lau, como você tá bonita, que não sei o que. Eu gosto. Bom, gente, hoje o vídeo é conversa, tá? Não tem react. O quadro é sobre isso. Primeiro eu vou explicar sobre os quadros que vão ter aqui no canal. Bom, todos os domingos vai ter um quadro aqui. Esse mês de maio, na verdade, eu vou experimentar alguns quadros que eu já quis trazer no canal. Eu não queria fazer, gente. Eu não queria fazer. Mas vocês comentaram no vídeo lá que o fim do canal, né? Depois eu falei que ia voltar e tal. Comentaram muito sobre ideias. Só que nunca me faltou criatividade para fazer nada no canal, tá? Eu sempre sou muito criativa. Inclusive os dois quadros que eu quero trazer aqui, eu vou tentar trazer eles também no formato que eu queria trazer. Vamos ver se vai funcionar. E a ideia é essa. Esses domingos de maio vão ser domingos de teste pro quadro que eu quero trazer. O que vai ser esses testes? Eu vou trazer hoje o Diário da Lau. No caso, esse quadro é um quadro onde eu conto coisas relacionadas à minha transição, à minha vida, assim, de acordo com a minha transição, vivências de uma mulher trans, né? Contando aqui pra vocês como se fosse de qualquer modo, tipo uma que fala, ou então um arruma-se comigo, ou então conversando com vocês, batendo um papo. Eu já fiz isso aqui no canal, fazia muito isso. Ano passado eu mudei isso, eu peguei o meu canal e simplesmente falei, cara, eu preciso ser organizada. Eu tô muito organizada, eu preciso criar um público forte, porque a minha ideia é criar um público forte que consome vídeos de react, porque eu queria ser esse tipo de pessoa. Eu queria imprimir essa imagem, passar essa imagem para as pessoas. Então, assim, eu não me arrependo de fazer. Inclusive, eu gosto muito de ser assim. Inclusive, eu vi comentário, tipo, gente falando que eu sou muito nichada. E, tipo, gente, aonde isso é ruim? Isso é maravilhoso. Isso pra mim foi um elogio, porque é sinal que eu tô fazendo o que é certo. E eu não vou sair do meu nicho, tá? Mesmo às vezes eu, tipo assim, sabe, não querendo, às vezes me estressa falar sobre transição, mas eu ralei muito, gente, para conquistar tudo o que eu tenho, né? O pouco que é pra mim que eu tenho, eu ralei muito. Então eu não posso jogar fora todo o meu tempo de esforço que eu fiz aqui no canal. Então, eu não vou mudar o nicho, eu não vou chegar e falar conta uma coisa nada a ver. Então, o canal sempre vai ter esse nicho. E eu acho assim, se a pessoa não tá gostando do nicho do canal, gente, ela não tem por que assistir, sabe? Então, quando eu não me interesso por algum canal, eu me desinscrevo. E pra mim é super comum esse tipo de coisa acontecer. Eu não vou manter todo mundo aqui pra sempre. Eu acho que quando você gosta do conteúdo daquela pessoa, é isso. Então o formato de react, o nicho dentro do react do meu canal vai continuar, né? O meu canal, o nicho dele é principalmente o foco em transição de gênero, em políticas e em coisas sociais voltado para a comunidade LGBTQIA+, focando em pessoas trans, né? Com entretenimento, com vídeos de humor, vídeos mais sérios, vídeos descontraídos, e eu reajo aqui, trago as minhas reações e meus pontos de vista. Esse é o nicho do canal. Então eu não vou mudar. Mas, nos domingos, entendeu? Não custaria nada trazer umas coisas diferentes. Eu repensei muito bem. E hoje aconteceu uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu acabei de chegar da UPA, porque o meu dedo, esse dedo aqui meu, ele tá dormente.
Tô gravando esse vídeo no domingo. Inclusive, deve ser meio-dia agora. Então, assim, eu vou postar ele daqui a pouco. Então, tô gravando ele no dia 3 de maio mesmo, tá? Esse vídeo não tá gravado já há um tempinho, não, porque eu faço isso, né? Então, assim, inclusive já tem um vídeo gravado já até pro dia 10, dia 12, já tem vídeo já programado pra sair. Ó, então essa parte que meu dedo tá dormente, eu tô me sentindo uma formigação, entendeu? E eu fui na mão pra ver o que que era, mas não consegui ver o que que é, e tá assim, já tem 24 horas, já passou das 24 horas, na verdade. Parece que eu anestesiei, sabe? Eu não bati, eu acordei, eu tava assim, entendeu? Parece que tá anestesia, não tá anestesiado, eu sinto, só que tá tipo, eu aperto assim, um formigamento, sabe? Como se fosse uma cãibra, como se tivesse passado alguma pomada anestésica, e tipo assim, tá muito estranho. Isso começou a me incomodar. Eu fiquei com medo, né? Porque eu tenho crise de pânico. E então eu acordei hoje, continuei assim, comecei a me desesperar. Eu falei, ai meu Deus, será que aconteceu uma coisa comigo? Eu não tô sabendo, não tô sentindo. E eu fui no Google pesquisar. A pior coisa que eu faço é no Google pesquisar. Pior coisa que eu faço é pesquisar essas coisas no Google. Porque, tipo, eu começo a me assustar. Porque eu já tenho crise de pânico. E aí eu fico apavorada, entendeu? E então, assim, eu fiquei, ai, preciso ver, vou ter que ir no médico ver isso. Só que aí na UPA eles falaram que não tinha muito o que fazer, que era isso relacionada ao pelo fato de eu estar ansiosa, no caso, nervosa, né? Eu passei por uns estresses, entendeu? Pessoais, muitos pessoais, que eu não vou compartilhar isso aqui, mas que talvez tenha me afetado, e aí possa ser que afetou um sistema nervoso, uma questão cerebral. Também tem TDAH, para quem não sabe também. E é isso, o quadro, né, o diário da Lau no Falar Trans vai ser exatamente aí, para eu contar coisas qual eu vejo que dá para contar aqui na internet também, porque eu também não vou me expor. Gente, eu fui um tipo de pessoa que eu já me expus muito em live, né? Inclusive todo mundo tem uma galera também que fica tipo assim, ai, faz live, volta faz live. Gente, sinceramente, eu não tenho saúde mental pra isso, tá? Minha integridade mental, em primeiro lugar. Eu acho que abrir uma live pra interagir com as pessoas, ela é muito boa. Eu amava fazer live também, ficava por horas. Eu já falo muito. E eu, na live, interagindo com os outros, nossa, eu voava o tempo. Me trazia muitos inscritos, mas não me trazia dinheiro, né? Não trazia AdSense, não rende tanto. Era muito tempo que eu me ocupava durante o meu dia. Eu estava extremamente compulsiva, né? Eu estava acima do meu peso, estava engordando, mesmo tendo uma rotina de treino na academia, então aquilo não me fazia mal. E fora que eu tava ficando muito vulnerável, porque eu estava me expondo demais. Então, eu não percebi isso, né? Eu estava cega, eu acho. Eu tava focado em números de inscritos. Eu queria muito bater os 10 mil. E eu achei que quando chegasse aos 10 mil, tudo seria diferente. Realmente, os números eles importam. Eu continuo pensando igual eu pensava, né? Que é importante você ter números. As pessoas têm essa questão assim de focar muito no que, tipo assim, quanto seguidor você tem. E aí a pessoa vê que tem 10 mil, ela, nossa, 10 mil, caraca. Ou, é pouco, então, nossa, é muito. Enfim, eu vejo esse tratamento diferente, né? Parece que eu ganhei, tipo, meio que não tô generalizando, mas é meio que eu sinto, parece que eu ganhei meio que, tipo assim, uma visibilidade, não sei como explicar isso. É como se eu tivesse lugar de fala. Parece que eu me tornei, ganhei como se fosse um certificado ou uma comprovação de alguma coisa. É tipo isso, uma validação. Eu sinto essa impressão dos outros para comigo, não tô falando eu com os outros. Né? Então, para quem gosta, gente, de me ouvir falando, de me ouvir conversando, sendo mais Laurani do que só reagindo, vai gostar desse quadro, né? Então, o teste de hoje é isso, entendeu? Eu vou testar esse quadro. Nos outros domingos desse mês eu vou testar outros quadros, como vocês me pediram, contação de história de inscritos. Gente, não dá para me contar histórias que não tem a ver com o nicho do canal. Eu não vou falar qual é o nicho do canal porque vocês já sabem, já falei. Então, assim, tem que ser de acordo com o nicho do canal. Tem que ter relação. Então, assim, eu vou deixar um e-mail aqui de contato. E aí vocês entram em contato com esse e-mail. Para quem quer contar a sua história. Se não quer ser identificado, bota lá não quer ser identificada. Ou se quer ser identificado, bota lá quer ser identificado. E aí, se a sua história for uma história que eu ver que dá para trazer aqui, que tem tudo a ver com o canal, eu vou trazer e vou contar a sua contação de história aos domingos. E
isso vai acontecer caso, né, no domingo que vem, funcione o quadro Contação de História de inscritos. Se eu ver que deu certo, o público reagiu, fluiu, né, as views, fluiu o engajamento, né, porque eu não vou ficar gastando, né, gente, o meu tempo com coisa que não tá fluindo. Então, assim, se eu ver que vale a pena, porque os vídeos que eu fiz conversando com vocês, falando que eu ia desistir do canal, eu percebi que eu não esperava ele ter viralizado. Eu até falei isso no. Não, ele não viralizou, ele subiu de views, né? Eu tive um bom engajamento, assim, um engajamento orgânico bom. Eu sentia isso, sabe? É, ele chegou uma view, assim, bem boa, um engajamento muito bom que eu fiquei. Gente, parece que eu acordei, né? Muita gente. Eu tive essa sensação. Então eu falei, nossa, eu não esperava. Eu achei que o vídeo ia ficar ali igual fica nos vídeos de react, assim, tipo. E ficou, então eu falei, legal. E eu fazia isso um tempo atrás no canal, só que eu queria organizar o canal e por conta disso eu parei. Falei isso no começo, né? TDAH. Cala a boca, não se mete. Então, é sobre isso. Eu fazia essa mania também nos meus vídeos de react também. Eu tinha essa mania de ficar, tipo assim, eu fazia o react e eu comentava sobre o assunto e eu queria falar mais alguma coisa que já parecia com algo que já tinha vivido. Inclusive tem muita gente que duvida, né? E, e eu comecei a perceber que isso estava ficando um pouco chato. E eu quis parar de fazer isso também. Vocês podem perceber que os meus reacts agora eu não tô dando tanta informação de algo a mim relacionado ao que eu tô reagindo. Eu só reajo sobre aquilo e continuo o vídeo. Eu tô evitando dar muita exposição de mim. E o Gero da Lau vai servir para isso. Para eu conversar, para eu falar, para eu contar alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, o que eu vou contar hoje para vocês, que agora eu vou começar a contar o que eu quero conversar com vocês, é sobre a minha sexualidade. Como assim sobre a sua sexualidade? Sim, sobre a minha sexualidade, gente. Vamos lá. Eu gosto de homens. Sempre me atraí por homens, tá? Hoje eu fui na UPA e eu tava descendo do ônibus, né? E tinha um casal de. Eu não sei, gente, eu não tenho certeza, porque pode ser uma pessoa que tá no começo de transição. Mas, né, eu parecia ser uma mulher lésbica, tá? Ela era bem estilo bofinho, bem estilo caminhoneira. Eu não sei se eu já falei isso aqui, devo ter trago em live, porque eu sou muito repetitiva por conta do TDAH. Então, assim, mas eu acho que eu já falei em live já, só que, tipo, é muito diferente em uma live onde falei, sei lá, em quanto minuto eu tava falando aquilo e num vídeo específico que eu tô falando agora. É muito mais curto, né? Eu achei ela atraente, entendeu? Eu olhei pra ela do mesmo jeito que eu olho pra alguns homens, sabe? E eu fiquei na dúvida, falei assim, Carlos, eu nunca entendi essa situação. Que assim, Carlos, nunca parei pra entender essa situação. Nunca entendi, nunca busquei resposta do que é a minha sexualidade. Será que eu sou hétero mesmo? Será que eu sou uma mulher heterossexual? Entendeu? Porque eu me atraio por homens, entendeu? Então, assim, pra quem não sabe, né, que sempre tem uma pessoa ignorante aqui no canal que eu fico pra morrer, porque não é possível que a pessoa me assiste, me acompanha. Eu que explico tanto sobre se a pessoa é ignorante a esse ponto, gente. Identidade de gênero é uma coisa, sexualidade é outra. Ser mulher trans é uma identidade de gênero. Sexualidade é pelo que você se atrai. Eu me atraio somente por homens, então eu sou mulher trans heterossexual, né? Eu acho, né? Porque agora a gente não sabe mais. E aí eu vi ela e eu pensei assim, tá, o que você sentiu? Sentiu a mesma coisa por um homem? Senti. Mesmo sabendo que ela não tem, assim, um pênis. E eu falei, cara, isso também. Mas eu não sou genitalista, eu sou muito desconstruído em relação a isso. Até porque eu ficaria com homens trans também. Eu acho que eu me atraio pela imagem da pessoa, não pelo que a pessoa tem debaixo das pernas. E aí eu falei, tá, mas e se ela se identifica quanto mulher e só se veste daquela forma? Estilo meio caminhoneira, meio bofinho, né? Cabelo, ela tinha um cabelo, o jeito dela de se comportar era um jeito masculino. Ela tava andando com a namorada, a esposa dela, ou ele, né? Eu não sei, gente. E tava, tipo, sabe, meio que botando ela pra frente na hora de atravessar, segurando, meio que com aquela coisa meio protetor. Os trejeitos bem de homem, fisicamente também o comportamento era bem masculino. E eu falei, cara, não faz sentido eu ser bissexual, porque, tipo assim, eu não sei se isso é muito
Não sei se você é bissexual. Logo eu, que sou tão esclarecido, não consigo compreender coisas relacionadas a mim. Eu até falei com o Carlos, será que eu devo fazer um vídeo pro YouTube falando sobre isso, aproveitando pra iniciando o quadro Gera da Lau? Aí ele faz, que às vezes a pessoa pode te ajudar. Alguém pode te ajudar, porque tipo, a gente não consegue entender o que de fato eu sou. E aí eu fiquei me questionando algumas perguntas, né? Eu falei, gente, eu ficaria com uma pessoa assim, sabe? Se eu tô no lugar, uma mulher assim, tipo, que seja mulher lésbica que pareça arrebentar muito um homem e pedisse ficar comigo e eu achasse ela atraente, eu ficaria. Mas eu não ficaria com uma mulher que tem uma aparência feminina. E não é toda mulher que tem estilo bofinho. Então eu não sei se ela era atraente, ou ele, né? Era atraente, mesmo sendo. Tendo eu podendo ser uma mulher lésbica, ou um homem trans, que eu acho que não era um homem trans, mas podendo ser uma mulher lésbica. É, ela era atraente, entendeu? E aí eu olhei. Não quer dizer que isso é pra todas, porque também não é todo homem que eu me sinto atraída também, né? Depende do tipo do homem. Então eu fiquei, tipo assim, fiquei na dúvida, gente. Eu não consegui definir o que de fato eu sou. Qual é a minha sexualidade, sabe? Eu, nessa parte, não sei se eu tô sendo ignorante, não sei se tá óbvio, entendeu? Eu não sei se eu posso me definir como heterossexual, porque se eu me atraio, entendeu? Tipo, não tem como ser hétero, entendeu? Carlos não fala pra não se prender a rótulo. Ele, tipo, ai, para de se prender a rótulo. Tipo, ai, palhaçada, não sei o quê. Mas eu gosto de entender e definir alguma coisa, sabe? Eu prefiro. Entendeu? Eu sou desse jeito, entendeu? Eu acho que pra mim é mais fácil eu definir alguma coisa, entender. Porque, se imagina, gente, meu relacionamento é aberto. Vamos supor que amanhã depois alguém me viu ficando com uma mulher que tem essa aparência, sabe? Bem parecida com uma aparência masculina. E a pessoa fica, mas era mulher. Como assim? Não sei o quê. Aí eu, o que eu vou falar? Tudo bem que eu não devo dar satisfação pros outros que eu tô fazendo, que a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Mas é meio que nem eu sei entender, sabe? Nem eu sei, tipo assim, tá, você é hétero, você é o quê? Sabe? Eu fico pra mim, tipo, o que você é, mulher? Entendeu? Decide. Então, assim, é sobre isso, gente. E eu comecei a reparar essas questões depois da minha transição. E isso já, eu tenho esse questionamento já, ó, há muito tempo. Desde quando eu morava em Magé. Eu namorava com o Carlos uma vez, eu tava no Instagram, e passou um vídeo de uma menina, que ela era Bia. E ela, acho que era influência no Instagram. E ela gostava, né, de se vestir com roupas masculinas. Ela não tinha muitos seios, ela não tinha um corpo com curvas. O rosto dela ela tinha um rosto bem marcado, sabe? Ela tinha um cabelo curto, igual o cabelo de homem, cortado mesmo, com o estilo igual dos meninos. Ela falava igual um menino, ela gesticulava assim, igualzinho um cara. E ela fazia judô, a voz dela era um pouco mais grave e ela não era um homem trans. E eu olhei ela assim, eu achei ela muito atraente, gente. Eu achei ela bonita, sabe? Achei muito atraente. Eu fiquei tipo assim, eu ficaria. Eu pensei, cara, eu ficaria. Gente, eu sou sincero, eu confesso. Se as pessoas são mal resolvidas com elas e fica com esse medo, tipo, se relutando, eu não sou esse tipo de pessoa que fica, sabe, se oprimindo, não. O que eu me atrai, pronto, acabou. Então, eu me atraí, eu vou negar? Eu não vou negar. Entendeu? E eu falei, gente, eu ficaria. E eu conversei com o Carlos, falei, Carlos, isso tá acontecendo comigo. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Entendeu? E já aconteceu também, né, de mulheres lésbicas darem em cima de mim. Inclusive acontece muito mulheres também bissexuais também em cima de mim. Inclusive, a maioria das pessoas que dão em cima de mim, que tipo assim, ó, eu te quero, são mulheres. Vocês acreditam nisso? Que são mulheres que estão em cima de mim? Gente, eu fico pasma com isso. Eu fico, meu Deus, homem chegar em mim é muito difícil, sabe? Mas mulher, eu fico tipo assim, hã? Tipo, o quê? Sabe? Gente, olha, várias vezes já aconteceu, sabe? De moleque se jogando em cima de mim, gente, se jogando. E eu toda lá, sabe, de sainha, de crop, de não sei o que, eu assim, bem maquiada, e a pessoa se jogando em cima de mim, eu, bicha, sai daqui, tipo, não, sabe, mano, não. Não vai não, amor. Se controla, tá? Entendeu? Não quero. Nada contra, mas eu não gosto, não curto. Aí, mais
Mas, igual uma vez também, teve um casal de lésbica, que tava eu e o Carlos num lugar específico, não vou dizer o nome, porque senão as pessoas que me conhecem vão entender onde é. Que eu tava num lugar específico com ele, e a gente tava conversando com uma certa pessoa, e chegou um casal de lésbica. Só que uma era bem estilo bofinho, e o que eu falei assim, será que é um homem trans, será que não é? Porque eu fico na dúvida, né, gente? Eu tenho que respeitar a pessoa. E a outra era, tipo, bem mulher. E essa que se jogou pra cima de mim. Na verdade, acho que as duas estavam se jogando pra cima de mim. Só que uma, entendeu? Uma dessas pessoas, eu ficaria, né? Que era estilo bofinho. A outra não. Entendeu? Então, assim, eu fiquei na dúvida, eu fiquei tipo, meu Deus do céu. E aí as duas estavam dando em cima de mim, gente. As duas. Eu não sei se. Aí diz que acho que elas estavam com ciúmes. Porque uma tava me olhando, aí eu também resolvi dar em cima de mim também, aí outros caras dando em cima de mim, e falava comigo e ficava me tocando, tipo, não, que não sei o que, aí encostava a mão assim no meu ombro, tipo, e olhando pra mim assim, não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, falando, sabe? E a outra vindo na minha perna assim, e botava a mão assim, não, amiga, que não sei o que, aí eu. Parecia que só tinha eu no lugar, gente, tava todo mundo em cima de mim, as duas, assim, eu ficava tipo. E eu fico sem graça, tentando tirar minha mão da pessoa da minha perna, tirar a mão da pessoa do meu ombro. Eu detesto que a pessoa fica encostando a mão em mim, ainda mais olhando assim. E ela tava toda hora se jogando, sabe? Daqui a pouco ela não sustentou, que ela tinha um peito grande, a que era mais mulher. Levantou assim, e aí ficou com o peito na minha cara, como se eu gostasse. Aí eu olhei assim, eu. Achei bonito, amiga, mas eu imagino com peito assim também, um peito grande, mas eu não gosto de peito grande, sabe? Aí a outra do nada começou a entrar, querer entrar, sabe, nas minhas pernas. Eu, meu Deus, gente, que é isso? Sabe, eu fiquei tipo, gente, apavorada. Tem uma outra pessoa também que morava onde eu morava, que essa pessoa também tinha umas coisas assim que ela meio que me tarava, entendeu? E ela era casada na época com um homem. Eu acho que ela é bissexual. E aí, gente, aonde ela me via, ela ficava assim, pernão, hein? Ficava bem assim mesmo, gente. Você acha? Pernão, hein? Pernão, hein? Bem assim, gente, ela mudava o comportamento. Ela era toda feminina. E aí, do nada, ela soltava uma dessa assim pra mim. Uma vez, eu tava num lugar onde ela estava, eu tava fazendo cabelo. E ela tava nesse lugar. Eu tava fazendo cabelo de uma porção de gente. Ela chegou pra mim e ela falou assim: na fila da coxa, você, pô, passa 2, 3 vezes, hein? Caraca. Ela fez assim, ó. Caraca, que colchão. Aí eu. Ai, na época eu era muito boba, eu fiquei tipo, ai, para com isso, fiquei toda sem graça. Aí, porque eu sou lerda, gente, eu sou muito lerda. Meu Deus. Eu fiquei muito sem graça. Ela tá olhando ali fazendo cara. Eu fiquei muito sem graça, entendeu? E eu fiquei tipo assim, tá. Aí da outra vez, que eu estava morando perto uma da outra, né, a gente é praticamente vizinha. Aí ela, tipo, tá com pernão, hein, que não sei o que não sei o que lá. Aí eu, ninguém deu confiança. Eu, ih, sai, mulher. Eu, hein. Aí, da outra vez também eu vi ela também falando com. E ela não só fazia isso comigo, ela falava pra Carlos de mim assim. Entendeu? Na cara de casa, Carlos, ela olhando assim, uma vez ela também soltou umas coisas de que, tipo, que ela e Carlos tinham que me pegar junto, sabe? Tinha que ficar comigo junto. Eu fiquei tipo, o quê? Ela me insultou, tentando deixar claro que se você quisesse o Carlos estava olhando. Porque ela falou, eu até ficaria com o Carlos se a gente fosse ficar junto, nós três. Ou seja, ela não queria ficar com o Carlos, né? Ela queria ficar comigo. Eu tô passada, chocada. Ela deu essa coisa que, tipo assim, deixa eu ficar com essa mulher, sabe? Porque ela queria dar essa situação. E ela é cheia de fogo pra homem, mas ela não queria ficar com ela queria ficar O comigo. Carlos não escolhe? Entendeu? Lembrando que também, gente, outra dúvida que as pessoas têm aqui, que são muito delicado isso, as pessoas ficam perguntando se eu sou ativa ou passiva. Eu sou passiva, gente, não sou uma pessoa ativa na relação, tá? Eu nunca fui ativa, não tenho problema de se eu fosse ativa falasse, mas eu posso parecer talvez ser ativo, mas eu não sou. Eu sou uma pessoa extremamente passiva, tanto para homens quanto mulheres. E se eu fosse ficar, e eu fico falando isso como se eu já fosse, como se eu já fosse bissexual, né? Mas se eu fosse ficar com mulheres assim, entendeu? Que eu nunca fiquei,
eu seria também passiva na relação. Inclusive, eu me sinto mais atração por essa pessoa que é mais ativa, que chega. Eu não seria, né? Eu não sei como é que seria na hora do sexo. Como é que seria, né? Porque eu sou passiva. Então, assim, eu não sei como é que ia fluir. Mas, é, talvez eu experimentaria pra entender essa situação, gente. E aí, comenta aqui o que vocês acham. Tipo, lá, você é bi? Não, você é pan. Ou então, sei lá, gente, eu não sei. Eu acho que pan não. Entendeu? Eu não me vejo como pansexual, mas eu não sei a gente explicar o que que é. Tem alguma. E também, eu conversando sobre isso com vocês, eu também poderia ajudar outras pessoas também a, tipo assim, nossa, eu também passo por isso. Não é só você, eu também passo. Entendeu? Então, assim, é sobre isso, gente. Eu sou passiva, não sou ativa, entendeu? Nunca fui. Nunca fiquei com nenhuma mulher na minha vida. A primeira vez que eu fiquei com beijo e sexo foi somente com homens. Eu nunca fiquei com nenhuma mulher. Aí vai vir aqui umas loucas falando assim, você devia ter experimentado. Gente, eu não me atraio por uma imagem feminina, tá ok? Eu descobri depois da minha transição que eu gostava de. Que eu gosto, que eu me atraio, eu acho. Eu não sei explicar, eu não sei definir isso direito, por mulheres que têm uma versão muito masculinizada, é o que eu tô falando. E também não é todas que me atraem, depende da pessoa que me atrai. Tem que remeter uma imagem muito masculina, sabe? Os trejeitos, a voz, o jeito de se comportar, o jeito de me enxergar quanto mulher também, de me tratar nessa coisa feminina, né? De parecer ser mais alfa. Eu não sei explicar, ser mais macho. Gente, eu posso estar falando merda, tá? Me perdoem. Mas, tipo, eu não quero aqui, tipo, ai, Jesus, eu tô muito cancelada. A louca. Entendeu? Esse excesso de você querer se explicar joga contra você. Gente, eu tô tentando entender. Esse vídeo é muito sincero, tá? Então, assim. Eu já sou atacada, as pessoas já gostam de falar mal de mim mesmo. Vai ser mais um motivo. Entendeu? Mas é isso, gente. Eu tô tentando aqui entender. Então, assim, me desculpa se eu desrespeitei alguma mulher lésbica que é aqui do canal, se eu tô me expressando mal. Gente, eu vou estudar mais sobre, eu tenho que me informar mais. Eu sei que eu tô numa zona de conforto, é uma vergonha pra mim como influenciadora estar nessa zona de conforto. E devia entender mais sobre a comunidade lésbica, né? Mas é uma questão de atração. Então, assim, eu não sei se. E eu acho que genitalista eu não tô sendo. Então, assim, seria um problema mais se eu falasse assim, ai, mas o problema é porque tem. Sabe? Não, não é um problema pra mim, entendeu? É, desde que fisicamente me atrai. Eu não sei como é que seria na questão sexual. Eu sou passiva, então assim, se a pessoa chegasse, partisse para um lado mais ativo, como que seria? Eu não sei. Porque penetração pra mim é algo muito de consequência. Eu não sou muito tipo assim, não, porque toda vez que eu vou ficar com alguém, eu tenho que. Sabe? Eu amo, gente, penetração. Eu amo ser penetrada. Entendeu? O que que foi? Carlos me olhando. Eu gosto. Entendeu? Eu gosto. Então, assim, é sobre isso. Entendeu? Então, eu sei separar a questão sexual pra mim é uma diversidade, entendeu? Tipo, tem sexo oral, tem sexo anal, tem várias formas. Eu ser ativa, eu fazer isso com alguém, não vai rolar, né? Não gosto, não curto, entendeu? Tem outros prazeres que eu não vai, também já não vou expor essa situação porque eu acho constrangedor. Porque eu tô falando aqui de uma forma mais adulta, entendeu? Eu tô fazendo um vídeo mais adulto, né? Uma coisa, né? A gente pode falar sobre sexo aqui também sem ser muito escroto, sem ser muito desnecessário, sem ser muito esquisito, entendeu? Adulto, tudo conversa sobre isso, né, gente? Não tô nenhum problema pra mim chegar aqui e falar que eu gosto de ser penetrada. Porra, é muito óbvio. Se eu sou passiva, eu vou ser penetrada, né? É óbvio. Eu sinto muito prazer nisso. Então, assim, eu não sei como é que seria comigo em relação a uma outra mulher que tenha essa aparência, né? Sobre homem trans e homem cis, é óbvio que eu ficaria, mas se no cara se identificando como um homem, né, é muito mais óbvio. Mas nunca fiquei também com nenhum homem trans, entendeu? É, eu acho que também eu tenho assim essa impressão que os homens trans eles não
querem mais pessoas cisgêneras, tem essa impressão. Eu já ouvi muitas mulheres cis falando sobre isso. E mulheres trans falando que a maioria dos homens trans querem se relacionar com mulheres cis, igual a maioria das mulheres trans que querem se relacionar com homens cis, né? Então, assim, eles, porque as mulheres trans têm. Algumas não são operadas, e a mulheres trans é a mesma coisa, porque eles não têm um principal, né? Assim que elas falam. Eu sou uma mulher trans muito desconstruída. Eu não me baseio na genital da pessoa. Eu me baseio pelo que eu me atraio. Entendeu? Eu olhei, eu gostei, é isso que importa. A forma que a pessoa me toca, a forma que a pessoa fala comigo, a forma que a pessoa se impõe, entendeu? Então, assim, eu reparo isso. Isso é uma questão que me acende quanto mulher, entendeu? A forma que você vai me tocar, a forma que você vai falar, a forma que a pessoa vai conduzir as coisas, entendeu? O jeito de falar, o jeito de se gesticular, entendeu? São várias. A voz, sabe? Inclusive, quando eu conheci Carlos, a primeira coisa que eu gostei dele foi a voz dele. Hoje eu acho normal, eu acho comum. Eu já falei isso em live também. Mas na época eu ouvia a voz dele e ficava tipo, ai meu Deus, que voz é essa? Todo homem que tem uma voz muito, né, marcante, muito grave, muito presente, aquela voz que você olha assim, tipo, eu fico mexida. Então, assim, é sobre isso, sabe? Eu, inclusive, eu falava até que ele tinha a voz de locutor. Nossa, você vai sem a voz de locutor, entendeu? Nossa, fala diferente. Entendeu? Eu não gosto de homens que falam que tem gíria, que fala com gíria, que fala cheio de gíria, sabe? Parece que tá falando com humano, com alguma coisa. Eu não acho feio. Acho brega, acho ridículo, não me atrai. Eu fico tipo, nossa, que broxante. Não gosto de homem que fica tipo, não, que não sei o que, não sei o que lá, sabe? Falando assim com mulher. Com os caras até vai, mas tipo, com mulher, gente. Entendeu? Então assim, não dá muito não. Acho que é isso, gente, que eu ia falar com vocês. Me ajudem a entender o que eu sou. Qual é a minha definição sexual, gente? Que agora eu fico. É o quê? Paciente de CAPS, é o que você é. Olha o abuso. Se eu sou, você também é. Não, mas eu sou. Entendeu? Eu casei. Enfim. Olha, vou te dar na sua cara. Tomara. Entendeu? E não é o que você tá pensando. Aí não. Então é sobre isso, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deu sendo um pouco mais íntima com vocês. Eu sei que muita gente vai me atacar, vai atacar hate, os fakezinhos aqui do meu canal que fica aqui comentando besteira, que vocês gostam disso. Mas vai me trazer engajamento e dinheiro. Um beijo até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. E aguardem os próximos quadros nos próximos domingos. Tchau!